Não é importante descobrir a maneira de escutar? Me parece que, em geral, não escutamos de todo. Escutamos por detrás de várias cortinas de preconceito, examinando o que se diz como hinduísta, como muçulmano, como cristão, com uma opinião já formada. Não ouvimos livremente, calmamente e em silêncio. Ouvimos com a intenção de concordar ou discordar, ou ouvimos predispostos à argumentação. Não ouvimos com o propósito de descobrir. A mim me parece importantíssimo saber ouvir, saber ler, ver e observar. Muitos de nós somos incapazes de ouvir verdadeiramente, e só escutando e ouvindo direito, temos possibilidade de compreender. A compreensão nos vem não como um resultado de esforço ou de qualquer forma de conformismo ou compulsão, mas tão só quando a mente se acha muito tranquila, quando procuramos perceber com clareza o que diz outra pessoa. Não há tensão, não há esforço, porém uma suave fluência, uma deleitável presteza. Não podemos ver com clareza o que outra pessoa diz se a ouvimos já munidos de um preconceito qualquer. Talvez eu tenha alguma coisa nova para transmitir, e é extremamente difícil aos que vêm predispostos, favorável ou desfavoravelmente, compreender de fato. Porque muitos de nós estamos condicionados por influências sociais, econômicas, religiosas e etc. Somos copistas, imitadores, e por isso não ligamos importância ao que é novo. Chamamos de revolucionário ou absurdo e o pomos à parte. Mas se podemos examiná-lo, se o observarmos com inteira isenção de preconceitos, de limitações, então talvez seja possível nos compreendermos mutuamente e comungar uns com os outros. Só há comunhão quando não existe barreira alguma. E toda ideia, todo preconceito representa uma barreira. Quando ama alguém, está em comunhão com esse alguém. Não tem ideia alguma relativamente à pessoa que ama. De modo idêntico, se nos for possível estabelecer uma relação de verdadeira comunhão entre nós, de maneira que vocês e eu compreendamos o problema juntamente, teremos então a possibilidade de uma radical revolução no mundo. O mundo, afinal de contas, está deveras necessitado, não de uma simples reforma, nem de uma revolução superficial, porém de uma revolução fundamental, radical. Uma revolução não baseada em uma ideia. A revolução ideológica não é uma transformação fundamental, mas apenas a continuação sobre outra forma de determinada ideia ou padrão. Vejamos, pois, se durante essas palestras nos é possível estabelecer entre o orador e o ouvinte uma comunhão que esteja acima das palavras. As palavras são necessárias como meios de comunicação, mas se nos mantemos no nível verbal, não há de certo compreensão. Nos vem a compreensão quando nos pomos acima do nível verbal. Mas a mente, muito culta, vive de palavras. Só é capaz de examinar através do crivo das palavras. E um tal exame, evidentemente, não traz compreensão. Pelo contrário, só leva a novas controvérsias e mais disputas. Mas será possível estabelecermos uma comunhão real, não apenas no nível verbal, mas num nível mais profundo,
num nível de mais valor? Isso, sem dúvida, é possível. Mas, para conseguirmos, temos vocês e eu de olhar os nossos problemas de maneira nova. Sendo novos problemas, os nossos problemas do viver, das relações, da luta de homem contra homem e entre grupos de homens. Devemos considerá-los e examiná-los de maneira nova, porque só assim temos a possibilidade de operar uma transformação fundamental em nossas vidas e, portanto, na vida da sociedade. Nosso primeiro problema básico é um problema de relação, não acha? E essa relação está baseada nos sistemas de moral do passado ou do futuro. Isso é, em preceitos tradicionais ou numa ideia do que deveria ser. Nossa moral, base de nossa ação, é o resultado do passado, do tradicional ou do futuro. Isso é, do ideal. Enquanto baseamos a nossa ação no futuro ou no passado, não há, obviamente, ação de espécie alguma. Enquanto vivemos de esperanças, não podemos agir, porque a esperança é, sem dúvida, a reação de um desejo a ser preenchido no futuro. E enquanto baseamos a nossa ação numa esperança, numa utopia, no ideal da perfeição ou num esquema do que deveria ser, não estamos vivendo no presente. Uma ideia é sempre do futuro ou do passado. E quando as relações são consideradas em conexão com o futuro ou com o passado, não há naturalmente possibilidade de ação, visto que a ação é imediata, está sempre no presente e no agora. Um dos nossos imensos problemas consiste em promover uma revolução fundamental na ordem atual. Ante a desproporção e a injusta distribuição dos recursos, a estrutura econômica de ricos e pobres, o conflito entre os que têm e os que não têm, e etc. Procuramos resolver os problemas econômico e social com um esquema, com uma ideia, com um padrão. Temos o padrão, o sistema da esquerda ou da direita, sendo esses sistemas baseados invariavelmente a uma ideia. Isso é, a esquerda se aplica à solução do problema com um sistema novo, que está em conflito com o da direita. E enquanto estamos em conflito por causa de ideias, nas quais todos os sistemas se baseiam, é bem evidente que não é possível solução alguma. Por outras palavras, temos o problema da fome, do desemprego, das guerras, e nos chegamos a eles trazendo na mente um certo sistema para resolver cada um deles. E pode algum sistema, seja da direita ou da esquerda, resolver um problema? Tanto os que estão ligados à esquerda como os que estão ligados à direita acham que possuem o sistema perfeito, definitivo e absoluto, e assim um ou outro se aplicam ao problema da fome, do desemprego e das guerras com uma ideia, com um preconceito. O resultado é que os sistemas, as ideias, as crenças ficam em conflito entre si e os problemas continuam. Se vocês e eu desejamos realmente nos aplicarmos à solução de um problema, devemos, por certo, examinar o problema diretamente, sem o preconceito ou a cortina de um sistema. Pois só quando a mente está livre de sistemas, da esquerda ou da direita, nos é possível enfrentar o problema diretamente. E é possível a ação sem ideia?
Essa é, com efeito, a questão básica. A ideia é, evidentemente, uma esperança. Está baseada no futuro ou no passado. E pode-se viver sem esperança? É claro que o viver sem esperança implica a compreensão do presente, diretamente, e não em conexão com o passado ou o futuro. Se investigarmos as nossas mentes e examinarmos a base do nosso pensamento, veremos que estamos pensando com referência ao ideal, ao futuro, à esperança de vir a ser alguma coisa, de alcançar um novo estado. A esperança sempre leva à morte. Na esperança, não há vida, porque a vida está no presente e não no futuro. A vida não está nem no futuro, nem no passado, mas no processo atual do viver. Não será então possível examinarmos de novo todos os nossos problemas, quaisquer que sejam, econômicos, individuais ou coletivos, olhá-los desmunidos do padrão da esperança do futuro e do preconceito, do condicionamento do passado? Por certo, todo desafio é novo, pois do contrário não seria um desafio. E para enfrentar esse desafio, nossas mentes precisam ser novas, frescas, não oneradas com o passado ou com a esperança do futuro. E será possível a mente enfrentar um problema sem o condicionamento do passado, nem a fuga à esperança do futuro? Isso só é possível, de certo, quando vocês e eu, como indivíduos, somos capazes de compreender o problema, qualquer que ele seja, pessoal ou coletivo, e de corresponder ao desafio de maneira adequada, plena e completa. E só quando a mente não está carregada de conhecimento, de experiência, podemos corresponder ao desafio adequadamente e naturalmente. Isso significa, de fato, que a mente precisa ser capaz de estar muito tranquila. Porque só quando não estamos lutando, só quando a mente está muito tranquila, vem a compreensão. Não sei se tem notado isso pessoalmente em sua vida cotidiana. Quando está agitado, atormentado com um problema, você não o compreende de certo. Mas quando a mente está muito tranquila, livre do passado e do futuro, ela é então capaz de enfrentar o desafio adequadamente. É a nossa inadequada reação ao desafio que cria o problema. E nossa reação ao desafio há de ser sempre inadequada enquanto nossas ações se basearem no passado ou no futuro, na tradição ou na esperança. Portanto, o homem que deseja realmente compreender o problema da existência e realizar assim uma revolução radical, deve estar livre do passado e do futuro, da esperança e da tradição, do ideal e do que foi. Esse estado mental é criador, e só a mente criadora é capaz de compreender os problemas atuais, e não a mente que está crivada de ideias, inventando esquemas e seguindo ideais. Não a mente que está apenas copiando e imitando. Porque o desafio é sempre novo. E se desejamos compreendê-lo, precisamos enfrentá-lo de maneira nova. Assim, a realidade ou qualquer nome que te aprouver lhe dar é um estado de ser, no qual a mente não mais oscila entre o passado e o futuro, mas está percebendo e compreendendo o que é, de momento em momento. O passado e o futuro não são o que é. O que é novo.
não está relacionado com o passado, nem com o futuro. E para enfrentá-lo, não deve a mente se deixar apanhar no movimento do passado e do futuro. Não deve a mente ser uma passagem, um movimento do passado para o futuro. A compreensão do que é a realidade. E a realidade não pertence ao tempo. E a mente, que é produto do tempo, não pode compreender a realidade. Assim, a mente tem que estar totalmente tranquila. Mas não devemos fazê-la tranquila, mediante compulsão, disciplina ou controle. E ela só está tranquila ao compreender todo esse processo de vir a ser, esse movimento do tempo que vem do passado e atravessa o presente para o futuro. Várias perguntas me foram encaminhadas e antes de respondê-las, que me seja permitido sugerir que vocês e eu procuremos juntos as respostas corretas. É muito fácil fazer uma pergunta e esperar a resposta. É um simples expediente de colegial, mas se requer uma mente amadurecida, inteligente, uma mente inquiridora para se empreender a jornada do descobrimento. Assim, ao tratarmos dessas perguntas, vamos viajar juntos e descobrir a verdade, e não uma resposta agradável a vocês ou a mim. A verdade, certamente, não é opinião. A verdade não depende do conhecimento. E onde há conhecimento, não existe a verdade. A verdade não é o resultado de experiência, porque experiência é memória, e viver só na memória é negar a verdade. Para descobrir a verdade, a mente precisa ser livre, ágil e flexível. Por isso há necessidade daquela arte de escutar, de ouvir, que revela a verdade sem esforço, porque o esforço, evidentemente, é desejo, e onde há desejo, há conflito. E o conflito nunca é criador. Assim, ao considerarmos essas perguntas, não espere por uma resposta, porque não há resposta alguma. A vida não tem resposta tal como um sim ou não. Ela é vasta demais e imensurável. E para sondar o imensurável, deve a mente ser livre e silenciosa. Nossa investigação não se destina a encontrar uma opinião, uma conclusão com suas afirmativas e negações, mas sim a descobrir a verdadeira resposta, que é a verdade contida na questão. Se me é permitido te sugerir, vocês e eu vamos ver se conseguimos descobrir a verdade do problema, porque é só a verdade que nos liberta do problema, e não a sua ou a minha opinião, por mais sensata e erudita que seja. O homem de saber, o homem de opinião, o homem de experiência nunca encontrará a verdade, porque a mente tem de ser muito simples para encontrar a verdade. E a simplicidade não se consegue pela aquisição de conhecimentos.